Olá, minha gente querida, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui no meu canal no YouTube. Para mim é um prazer, é um privilégio te receber aqui. É sempre bom poder estar aqui anunciando o Evangelho e pregando essa verdade que muda vidas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a clicar em se inscrever, ativar o sininho de notificações, assistir as mensagens que tem aqui gravadas. Eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, vai te ajudar muito na compreensão do Evangelho, e você pode também compartilhar com outras pessoas. Você estará ajudando muitas pessoas a estarem conhecendo o Evangelho, tá bom? Todos os dias nós temos um encontro ao vivo lá no meu canal, ou melhor, lá no meu perfil no TikTok. Então, se você quiser participar ao vivo, você vai lá no meu perfil no TikTok, me siga ali, eu estou todo dia pregando o Evangelho ali, tá bom? Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, tá bom? E você que está aqui ao vivo comigo no TikTok, continue curtindo, continue compartilhando. Eu vi que a minha esposa acabou de bloquear o Márcio Cruz. Parabéns, amor. O Márcio Cruz chegou hoje, não entende como funcionam as nossas lives e já quer dar pitaco errado. Então, tá fora. Vai pro Hades. Minha gente, o tema de hoje é para pegar fogo. Então já vai aí preparando o extintor, porque o tema é para pegar fogo hoje, tá bom? O nome do meu canal é Charleson Silva Oficial, tá bom? Aqui na bio do meu TikTok tem o link para você ir para ele, tá bom? Que é Alice. Minha gente, o tema da nossa reflexão e do nosso estudo de hoje é o engano da Santa Ceia. Pega aí um papel, uma caneta, sua Bíblia, porque hoje eu quero que você leia na sua Bíblia e anote também. O engano da Santa Ceia. Anota aí. A ceia é santa? Quem não é batizado pode participar da ceia? O que é participar da ceia indignamente? Será que crianças podem participar da ceia? Será que existe algum poder extraordinário e sobrenatural na ceia ou na Santa Ceia? Bom, estas e outras perguntas nós tentaremos responder aqui hoje, e eu espero que você tenha um coração humilde, e a palavra humilde vem de humus, fértil. Então que o seu coração nesta noite seja uma terra fértil para aprender, tá bom? Bom, o texto para embasar o nosso estudo hoje está em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Procura aí na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 a seguir. É o texto que é usado nas igrejas para a celebração da chamada Santa Ceia. Bom, antes da gente ler o texto, primeiro nós devemos entender qual é o contexto em que esta carta foi escrita. Por que Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios? Bom, a cidade de Corinto era uma cidade paganizada, idólatra, cheia de prostituição. A deusa Diana, conhecida como a deusa do amor, tinha suas chamadas prostitutas cultuais, e era uma expressão até comum na época, quando alguém queria sexo libertino, dizer: eu vou corintinar, né? Então, gente, era uma cidade
absolutamente idólatra. Mas nessa cidade tão idólatra, o evangelho chegou. E quando o evangelho chegou, o evangelho começou a mudar o ambiente dessa cidade. De forma que até as prostitutas cultuais da deusa Afrodite, ou da deusa Diana, que em algumas culturas também é chamada de Afrodite, né? As prostitutas cultuais da deusa Diana, algumas se converteram ao evangelho e passaram a seguir Jesus. E ali se instaurou uma igreja. Agora, detalhe, quando eu falo de igreja... Silencia para mim, Francisco. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando de igreja conforme vocês entendem hoje. Igreja, no contexto bíblico, não era templos, era assembleia. Era uma reunião de pessoas que poderiam estar reunidas em qualquer lugar. Não existia templo evangélico nessa época, nesse tempo, tá bom? Então, quando eu falo de igreja, a igreja de Corinto, eu não estou falando de um prédio com uma placa na porta escrita Igreja Evangélica de Corinto. Não é isso. A igreja de Corinto era comunidade, eram as pessoas salvas que haviam entendido o evangelho que moravam na cidade de Corinto. Entendido até aí, minha gente? Ou não? Isso, tá entendendo? E nessa cidade, essa igreja de Corinto, essa comunidade, passou então a absolver muita coisa do paganismo para eles. E era uma igreja que, embora tinha todos os dons espirituais, segundo Paulo, né? Era uma igreja que não tinha ordem. Era uma igreja que as pessoas não viviam segundo o modo de viver de um cristão. Outro problema que havia nessa igreja era relacionamento. Silencia o José para mim que está atrapalhando também. Outro problema que tinha nessa igreja era o problema de relacionamentos. Por quê? Porque dentro dessa igreja haviam facções, partidarismo. Alguns se consideravam discípulos de Apolo, outros se diziam discípulos de Paulo, e havia aqueles que diziam discípulos de Cristo. E todos esses partidarismos estavam prejudicando o crescimento desses irmãos na fé. Paulo então vai escrever a primeira carta aos Coríntios para conscientizar os cristãos daquela cidade da importância de viver uma vida digna do evangelho e corrigir o comportamento da convivência entre pessoas. Correto? Dentre esses problemas que Paulo vai corrigir, está o problema de uma liturgia chamada Festa Ágape. É o que nós vamos fazer agora, vamos ler agora. Vamos começar a ler a partir do versículo 17? Quem está com a Bíblia em mãos aí? Fala, eu estou com a Bíblia. Olha lá, o pessoal está com a Bíblia. Isso aí. Vamos ler então a partir do versículo 17. Diz assim: nas instruções que eu agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Eu não posso elogiá-los. Isso é Paulo dizendo. Paulo está dizendo o seguinte. Qual livro, irmã? Irmã, é o 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 a seguir. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-lo. Grife essa expressão, eu não posso elogiá-los. Grife aí. Paulo está fazendo um contraste com algo que ele havia acabado de dizer. Veja o versículo 2 do mesmo capítulo 11. Paulo vai dizer assim, olha, no versículo 2 do capítulo 11. Eu vos elogio,
porque vocês sempre lembram de mim e seguem as instruções que eu passei para vocês. Perceba que Paulo acaba de fazer um elogio para a igreja, mas agora ele vai dizer o que eu vou dizer a partir de agora. Não tem como elogiar. Você está travando, gente? Fala para mim. Parece que alguém está falando que está travando. Vou mudar o Wi-Fi aqui, pessoal. Peraí que eu vou trocar o Wi-Fi, que aí eu acredito. Parece que alguém está falando que está travando. Vou mudar o Wi-Fi aqui, pessoal. Pronto, e aí? Voltou? Melhorou? Fala pra mim, pessoal. Pronto, e aí? Voltou? Melhorou? Fala pra mim, pessoal. Voltei aqui, eu mudei o Wi-Fi. E aí, voltou, minha gente? Ok. Então voltou, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo. Paulo está dizendo assim para essa igreja: o que eu vou dizer a partir de agora, o que eu disse até agora, eu posso elogiar porque vocês ouvem. Agora, o que eu vou dizer a partir de agora, não dá para elogiar vocês. Por que não dá para elogiar? Vamos continuar a leitura. Pois as reuniões de adoração de vocês fazem mais mal do que bem. Travou de novo, minha gente. Porque agora eu mudei o Wi-Fi. Agora eu tô em outro Wi-Fi aqui, ó. Esse aqui é o melhor que tem. Ah, não travou não. Beleza, a pessoa tá falando... Não tá falando que tá travando. Gente, se estiver travando pra você, sai da live e volta de novo. Tá bom? Se continuar travando, sai da live e volta de novo. Que aí eu acho que melhora, tá bom? Então vamos lá então. Eu estava dizendo, as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Detalhe entre parênteses aqui para você nunca esquecer. Existem reuniões que faz mal e não faz bem. Existem lugares que a gente frequenta, que você frequenta, que provoca em você o pior e não o melhor. Não é porque tem um nome escrito igreja evangélica que você tem que estar lá. É preciso ter esse discernimento de que nem tudo aquilo que tem o nome Jesus, na verdade, tem a essência de Jesus. Versículo 18. Para começar, me contaram que me contaram que nas reuniões de vocês há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que isso é verdade. E não há dúvida que é até preciso que haja divisões entre vocês para que fique claro quem são os certos e quem são os errados. Depois eu vou explicar o porquê Paulo está dizendo isso aqui. Versículo 20. Agora, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Grifa aí para mim a palavra ceia do Senhor. A palavra ceia, aqui no grego é tepnon. Tepnon. A palavra tepnon significa banquete. É um jantar. É uma comida. É uma mesa farta. Perceba aí na sua Bíblia que Paulo diz o seguinte, olha, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Primeira mentira, primeiro engano da Santa Ceia é que não existe Santa Ceia. A palavra é ceia do Senhor. Esta designação Santa Ceia é uma invenção humana. Nunca existiu uma Santa Ceia. A ceia nunca foi santa. Agora, no ano 1551, se você puder anotar isso aí, eu acho importante para você entender
onde nós vamos chegar aqui, tá bom? No ano 1551, criou-se uma doutrina na Igreja Católica chamada de transubstanciação. Transubstanciação. O que é transubstanciação, tia Alisson? É uma doutrina católica que ensina que no momento da Eucaristia, né? No momento da Eucaristia, o pão e o vinho, eles passam por uma transformação. E o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Detalhe, minha gente, eles acreditam que se fizer um exame daquele pão e daquela... Eu não sei se alguém já se arriscou a fazer esse exame, mas eles acreditam que se fizer o exame, ali vai ter carne e sangue. Não é mais pão e vinho, é carne e sangue. Inclusive na Idade Média, da igreja medieval, teve casos de pessoas comerem a Eucaristia e sair sangue, descer sangue na boca das pessoas. E o padre dizer, tá vendo a prova que isso aqui não é mais pão, isso aqui é carne. Olha o sangue escorrendo na boca dela. Mas foi comprovado que era mentira, que foi forjado, foi comprovado, tá? Mas enfim, então a partir de 1551 criou-se essa doutrina de que no momento da Eucaristia, o pão não era mais pão, o pão se transforma em carne, e o sangue e o vinho se transformam em sangue. E a partir daí criou-se então a ideia de que se Jesus está ali realmente no pão e no vinho, então aquela celebração é santa. E o protestantismo herdou muita coisa do catolicismo, muita coisa. Você não sabe, meu querido irmão protestante, crente protestante, mas você não sabe que a maioria das coisas que a sua denominação acredita é herança da Igreja Católica. Igreja essa que vocês têm tanta raiva, né? E quando eu falo você, mas é vice-versa. Essa guerra é a guerra mais idiota que eu já vi no mundo. E os protestantes começaram a chamar esta ceia, que até então era chamado de Ceia do Senhor, de Santa Ceia, ok? E aí começou a surgir algumas lendas. Lendas de que durante a ceia pessoas foram curadas. Lenda de alguém comeu um pedaço do pão da ceia e flutuou. Lendas de que alguém estava em pecado e quando colocou a ceia na boca... Tá travando de novo, gente. Quando colocou a ceia na boca, vomitou, não conseguiu engolir a ceia. Tá não, né? Ok. Então são lendas que foram criadas e que transformou a ceia do Senhor nessa chamada Santa Ceia. Entendido até aí ou não? Eu quero ser bem devagar para você compreender. Veja bem, a expressão ceia aqui em 1 Coríntios capítulo 11 e no versículo 20 é uma festa que era comum da cultura da cidade de Corinto. Era uma festa chamada de festa ágape. Detalhe, para quem não sabe, a festa ágape, ou alguns pronunciam HP, era uma festa que havia na cidade de Corinto muito antes do evangelho chegar. E era destinada aos outros deuses pagãos. As pessoas que iam ao templo desses outros deuses se reuniam em família para comer, beber, se embriagar e praticar sexo libertino em forma de culto a esses outros deuses. Quando o evangelho chegou nessa cidade, os cristãos adaptaram esta festa ao evangelho e passaram então a celebrar a mesma festa, porém agora com a consciência
de Cristo, com a consciência de Jesus, com a consciência do Evangelho. Correto? Então, minha gente, perceba que essa festa ágape, essa ceia que acontecia na igreja de Corinto, não era um pedacinho de pão e não era um pouquinho de suco de uva. Era um banquete onde tinha de tudo para comer. Funcionava assim: cada um levava de casa aquilo que pudesse levar. Cada um levava um prato de comida e colocava na mesa, e era um dia de celebração, era um dia de confraternização, era um dia de alegria que as pessoas estavam em comunhão umas com as outras, ou pelo menos deveria estar. Detalhe, a palavra ágape significa amor. A festa ágape era a festa do amor. Porém, na cidade... outra coisa, o Wesley falou uma coisa interessante. Não era suco de uva, tá, gente? Era vinho. Era vinho. Era para beber e bebiam até ficar embriagados. Era vinho mesmo. É porque tem gente que acha que eles ficavam embriagados com suco de uva, né? Acha que era suquita. E eles bebiam muita suquita até ficar bêbado de suquita. Era vinho fermentado, isso aí. Mas estava acontecendo um sério problema na cidade de Corinto. Nesta festa do amor, estava faltando amor. Por quê? Porque aqueles que tinham muito, levavam muito. Aqueles que tinham pouco, levavam pouco. E aqueles que não tinham nada, não levavam nada. E na hora da refeição, os que tinham levado muito, comiam o que tinham levado e se fartavam de comer. Os que tinham levado pouco, comiam pouco que tinham levado. Mas os pobres não comiam nada. Os pobres não conseguiam comer porque não tinha nada na mesa para eles. Os ricos não deixavam para os pobres. Aí começou a surgir essas facções, divisões. Um grupo querendo proteger os pobres, o outro grupo não aceitava que os pobres se alimentassem juntamente com eles. É por isso que Paulo diz assim, olha, no versículo 20, né? É preciso que haja sim essas divisões para que fique claro quem são os certos e quem são os errados. Vamos continuar a leitura. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem, pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. Era uma refeição levada de casa. Não era uma refeição que você chegava lá e tinha lá uma mesinha preparada para você com alguns pedacinhos de pão picado e com alguns copinhos de suco de uva. Não era isso. Você levava o banquete, a refeição de casa, e cada um contribuindo formava aquele grande banquete. Pergunta: quem podia participar desse banquete? Quem podia participar desse banquete? Era só os batizados? Eram só os adultos? Não, minha gente. A festa ágape, se você estudar a cultura desta festa em Corinto, a festa ágape era uma festa que envolvia toda a comunidade, toda a família, todas as pessoas que diziam ou que criam em Cristo Jesus tinham o direito de participar desse banquete. O batismo não era um critério para participar do banquete da festa ágape. O batismo não era um critério para poder estender a mão na ceia, que não é a mesma ceia que você participa aí dentro da sua igreja. E no final eu vou falar por que não é a mesma ceia. Não. Outra coisa, crianças também participavam, porque era a festa da comunhão, era a festa da igualdade, era a festa do amor, era a festa do partir do pão. Agora, o problema é que essa festa que deveria ser assim, começou-se então a ter facções.
Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto alguns ficam com fome, versículo de número 21, enquanto alguns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. E Paulo diz, versículo 22, por acaso vocês não têm as suas próprias casas para poder comer e beber? Sabe o que Paulo está dizendo com isso? Se não for para comer compartilhando em comunhão com o próximo, então é melhor nem vir, é melhor comer em casa. Você está entendendo que o pano de fundo desta festa, desta ceia do Senhor, não é a liturgia, e sim o partir do pão? Você está entendendo que o significado desta festa não é o bater cartão por mês, e sim o estar em comunhão com o próximo, o estender a mão para o próximo? Paulo está dizendo, por acaso vocês não têm casa para comer? Ou seja, se for para se reunir, se for para, eu repeti o versículo 22, se for para se reunir e não estar em comunhão com seu irmão, e não estar compartilhando o que tem com o próximo, então é melhor não se reunir, é melhor cada um comer em casa, porque se for para reunir é para ter comunhão. Se for para se reunir é para compartilhar. É isso que Paulo está dizendo. Ou será que vocês preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? Perceba o problema que está deixando Paulo indignado. O capítulo 11 de 1 Coríntios. O que está deixando Paulo indignado e está dizendo que é uma falta de respeito à igreja de Deus é o fato de haver pessoas ali na festa chamada festa do amor que não tem sensibilidade, com o próximo. Cada um come a sua própria comida, e enquanto alguns ficam fartos e até bêbados, os pobres voltam para casa com fome. E por isso vocês estão envergonhando os pobres. O que é que vocês pensam? Ou o que é que vocês esperam que eu diga a esse respeito? Vocês querem que eu vos elogie? É claro que eu não vou elogiar. Versículo 23. Por quê? Esse porquê aqui, minha gente, ele está fazendo uma junção com tudo que Paulo está falando. Sabe por quê, minha gente? Veja bem, nas denominações evangélicas, no momento da ceia, eles mandam você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, e leem daí para frente. E não explica você sobre o que Paulo está falando. Não explica você por que Paulo está falando essas coisas. Não explica o motivo dessa expressão, porque o que eu recebi do Senhor. Por quê? Paulo está dizendo o seguinte: o que eu vou dizer agora está em conexão com o que eu acabei de dizer. Paulo vai dizer, porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu não ensinei isso para vocês. Eu não ensinei para vocês se reunirem sem levar em consideração o próximo. Eu não ensinei para vocês se reunirem e não haver comunhão entre vocês. Eu não ensinei para vocês esta divisão que está havendo, esse egocentrismo que está havendo entre vocês. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças
Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. Eu gostaria que você grifasse duas palavras aqui. A palavra partiu e a palavra faça isto. Jesus partiu o pão e depois disse: fazei isso em memória de mim. Onde está o problema aqui? O problema é que as denominações evangélicas, religiosas, não só evangélicas, mas as denominações, seja ela católica, evangélica, seja lá qual for, eles interpretam que Jesus estava mandando repetir a ceia. Eles entendem que o fazer isso que Jesus estava mandando fazer era realizar essa liturgia, e não é. O fazer isso em memória de mim, que Jesus está mandando fazer, é partir o pão. E a palavra pão aqui também não é pão, gente. A palavra pão aqui é alimento, é refeição. Tá? Esse fazer isso em memória de mim que Jesus está dizendo é partilha, é compartilhar, é dividir o que tem. Não é o fazer isso um ato religioso, uma cerimônia religiosa. Tem algum moderador meu aqui? Por favor, silencie o Rony para mim. Não precisa bloqueá-lo, só silencia, tá bom? O Rony, o Henry também, silencia para mim. Isso. Gente, será que ninguém vai silenciar o Rony para mim não, gente? Estou lendo 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23 agora. Obrigado, silenciar o Rony. Vamos lá então. Partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Faça isso em memória de mim. Assim também depois do jantar. Veja bem, a palavra jantar. Depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerem e beberem em memória de mim, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Veja bem, minha gente, cada vez que comer e beber em memória do Senhor, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Perceba que o que Paulo está aqui dizendo é que, segundo o ensinamento de Jesus, toda refeição consciente de que o próximo também é corpo de Cristo, é uma ceia. Cada refeição que existe onde há compartilhamento, onde há partilha, onde há comunhão, é uma ceia. E é aí que está o problema, minha gente. Que tem muita gente que chega aqui na live e me pergunta assim: você é um desigrejado, então onde você participa da ceia? Você entendeu onde está o problema? As denominações evangélicas pegaram essa liturgia, essa cerimônia litúrgica e disse: olha, para participar da ceia, e eles falam Santa Ceia, tem que ser aqui com a gente. E é o pedacinho do pão e é um golinho do suco de uva. E eles nunca vão te ensinar que a ceia do Senhor é toda vez que você participa de uma refeição em comunhão com o seu próximo. Eles nunca vão te ensinar isso. Eles nunca vão te ensinar que esta ceia do Senhor, ela não deve acontecer uma vez por mês, mas ela deve acontecer todos os dias. Quando você senta à mesa,
com alguém. Quando você senta na mesa com a sua família, é uma ceia do Senhor. Quando você está lá no seu trabalho, horário de almoço, e você senta para almoçar com pessoas amigas do bem, com pessoas as quais você ama, com pessoas que você respeita, você está participando da ceia do Senhor. Por quê? Porque a ceia do Senhor não é um ato litúrgico. A ceia do Senhor é toda a refeição em comunhão com o próximo. A irmã Alciana está dizendo, não sabia disso não, amém. A Tati, boa noite, Tati. O Kleber está dizendo, boas palavras. E aí? O que é beber e comer dessa ceia do Senhor indignamente? Bom, dentro do sistema eles te ensinam o seguinte, se você pecou durante o mês, então você não pode participar da ceia, porque você está em pecado. O problema é, gente, que quem não peca, se esse fosse o critério, ninguém podia participar dessa ceia, né? Isso também serve numa roda de amigos para beber uma cervejinha? Com certeza! Desde que haja amor, porque naquela época, aqui no texto não é cervejinha, é vinho, que eles bebiam até ficar bêbados. É só você ler o contexto, tudo que a gente acabou de ler, né? Desde que não haja escândalo, confusão, contenda, toda a refeição em amor, em compartilhamento com o próximo, com respeito ao próximo, é ceia. Amém? De onde vem o termo Santa Ceia? Eu falei no início, meu irmão. O termo Santa Ceia iniciou em 1551, quando a Igreja Católica criou a ideia da transubstanciação, que eles diziam que o pão e o vinho se transformava mesmo em carne e sangue. E a partir de então eles começaram a dizer, se Jesus está ali fisicamente, então esse ato é santo. E é por isso que se tornou essa ideia de Santa Ceia. Mas a ceia não é santa, tá? A ceia é só uma refeição em comunhão com o próximo. Agora, o que é participar da ceia indignamente? É você ser amasiado, não ser casado no cartório e ir lá participar da ceia? Ou é você não ser batizado, por isso você não pode participar da ceia, porque senão você está participando indignamente? Não. Vamos continuar a leitura. Versículo 26. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come do pão ou bebe do cálice de modo indigno está pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque qualquer pessoa que come e bebe do cálice sem reconhecer o corpo do Senhor está comendo para a sua própria condenação. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Se examinarmos a nós mesmos primeiro, não seríamos julgados pelo Senhor, mas quando somos julgados, o castigo do Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, olha só. Portanto, versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. A palavra portanto é a solução do problema que Paulo acaba de dizer. Qual era o problema? Era que as pessoas estavam participando indignamente da ceia. Agora, qual é o contrário de participar da ceia indignamente? Paulo vai dizer, quando vocês se reunirem na ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Participar da ceia indignamente é participar de qualquer refeição sem levar em consideração o seu próximo. Participar da ceia indignamente é toda a refeição que você pensa só em si e não
examina, não tem consciência da fome do seu próximo, não tem consciência da sede do seu próximo. Tá dando para entender ou tá difícil, minha gente? Toda vez que há uma refeição, toda vez que há um banquete, toda vez que há um jantar, onde não há amor, onde há desunião, onde há intrigas, onde há partidarismo, isso é participar da ceia do Senhor indignamente. É isso. Agora, deixa eu partir para o final do nosso estudo, tá bom? A ceia de Corinto, da cidade de Corinto, era isso. Era um jantar. Não era um pedacinho de pão e não era um copinho de suco de uva. Outra coisa, a ceia de Corinto não é a ceia que as igrejas realizam hoje. Porque se fosse a ceia que as igrejas realizam hoje, era para ser banquete também. Tá dando para entender, Fábio? Tá dando para entender, Fábio, que a ceia de 1 Corinto, de 1 Corinto capítulo 11, não é a mesma ceia que vocês fazem nas igrejas de vocês? Porque para ser a mesma ceia, era para ter um banquete, não era um pedacinho de pão e nem um golinho de suco. Era para ser um jantar para todo mundo, não era só para batizado, é para todo mundo que confessa Jesus. Agora o irmão está vindo com sacramento, vamos lá. Agora, outra coisa, a ceia que vocês realizam na igreja de vocês também não é aquela ceia que Jesus participou, a última ceia de Jesus. São os dois textos que são usados, para dizer que Jesus instituiu a ceia. Primeiro, eles usam o texto de 1 Coríntios, e o outro texto, deixa eu ver aqui, eu até anotei onde está o outro texto. Lucas capítulo 14, versículo 38. Ah, entendi, Fábio. Lucas 14, 38. Não é Lucas 14, 38. Deixa eu só confirmar aqui aonde está escrito, tá bom? Tá, é Lucas 22, 14, tá bom, gente? Ok, Fábio, entendi. Lucas 22, 14. O primeiro versículo que eles usam para dizer que Jesus mandou a gente participar de ceia, da ceia mensalmente, é lá 1 Coríntios capítulo 11. Eu acho que eu consegui provar para vocês que aquela ceia de 1 Coríntios capítulo 11 não é o que nós conhecemos hoje como ceia, né, gente? Ali era festa ágape, festa do amor, e ceia ali era um banquete. Deu para vocês entenderem isso ou não? Deu para entender, isso aí. O segundo texto usado é Lucas capítulo 22, e o versículo 14 a seguir. Lucas 22, versículo 14, diz assim: Quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e disse... Essa aqui é a última ceia de Jesus. É aqui que eles dizem que Jesus instituiu a ceia, tá bom? Jesus sentou à mesa com os apóstolos e disse: Como tenho desejado comer com vocês a Páscoa antes do meu sofrimento. Vou ler de novo. Jesus disse: Como tenho desejado comer com vocês a Páscoa. A ceia que Jesus participou não é nem a ceia de Corinto e nem a ceia das igrejas de hoje. A ceia, a última ceia de Jesus, era a Páscoa. Era um banquete. A palavra grega aqui é a mesma palavra para ceia.
que aparece lá em 1 Coríntios. Banquete, a ceia ali era a festa da Páscoa, que também era um banquete. Em Êxodo, capítulo 12, vou ler com vocês. Vão lá comigo? Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 27. O que era a Páscoa? Êxodo, capítulo 12, versículo 21 ao 27. O que era a Páscoa, minha gente? Deixa eu consertar a câmera. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros e cabritos e matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de isopo e o molhe no sangue que estiver na bacia e passe nas batentes dos lados de cima da porta de suas casas. E ninguém saia de casa durante a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nas batentes das portas e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas. Versículo 24 agora. Vocês e os seus descendentes devem obedecer essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, vocês deverão continuar realizando esta cerimônia. E quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa, em honra ao Senhor, pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. Sabe o que é a Páscoa? A Páscoa é a festa que comemorava a saída do povo de Israel do Egito. Depois de 430 anos escravizados no Egito, chegou a hora desse povo sair dali. E à noite que eles foram sair, Deus mandou eles matarem um cordeiro, comerem o cordeiro com ervas amargosas, pegar o sangue desse cordeiro, passar nos umbrais da porta. E detalhe, Deus disse: a partir de hoje, todos os anos, vocês vão ter que celebrar essa cerimônia. Deu para entender que Jesus ele estava apenas realizando uma ordem da lei lá do Antigo Testamento, uma cultura judaica. Não era a mesma ceia que a gente participa na igreja. Não era a mesma ceia que os irmãos de Corinto participavam. Era a Páscoa. E para quem era a Páscoa? Era para você? A Páscoa era para mim? A Páscoa era para a igreja? Vamos ver para quem que era a Páscoa? No mesmo versículo 12, ou melhor, no mesmo capítulo 12, mas no versículo 43 e o versículo a seguir, diz assim: é obrigatório a ceia. Minha irmã, nós estamos aqui analisando isso, né? Bom, eu já disse que a ceia que as igrejas dão para vocês não é aquela ceia lá de Corinto, de 1 Coríntios, não é. Agora vamos ver se a ceia que as igrejas dão para vocês é esta ceia que Jesus participou aqui. Olha só quem podia participar da Páscoa. O versículo 43 de Êxodo 12. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: esta é a lei da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comer da refeição da Páscoa. Porém, todo escravo poderá comer, só que depois de ser circuncidado. O estrangeiro, tanto os que estiverem de passagem, quanto os que estiverem vivendo no país, não poderão tomar parte nesta refeição. Ela deverá ser comida na casa onde foi preparada, e nada poderá ser tirado dali. E não quebre nenhum osso do animal. E todo Israel deve comemorar esta festa religiosa. Versículo 48. Não poderão tomar parte nela os homens que não estiverem sido circuncidados. Porém, se algum estrangeiro estiver morando com vocês e quiser comemorar a Páscoa, primeiro ele deve circuncidar. Depois ele poderá tomar parte na comemoração e será como se tivesse nascido em Israel. Em outras palavras, minha gente, a Páscoa era exclusiva para
o povo de Israel. A Páscoa era exclusiva para o povo de Israel. Não era para você e não era para mim. Logo, se eu disser que Jesus aqui está instituindo a ceia para a igreja, eu vou estar dizendo que Jesus está mandando a igreja celebrar a Páscoa. Tá dando para você entender? Tá travando tanto assim, gente? Que pena, pessoal. Tá travando tanto assim? Tem algumas pessoas dizendo que tá travando muito, outras estão dizendo que não. Tá, eu vou continuar falando. Quem não conseguir pegar tudo aqui, vai lá depois, lá no meu canal no YouTube, tá bom? Vai estar lá, na íntegra, tá bom? Então, minha gente, veja bem. A Páscoa não é para estrangeiros. A Páscoa é restrita ao povo de Israel. E se eu disser que nesse capítulo 14, ou melhor, nesse capítulo 22 de Lucas, Jesus está instituindo a ceia, eu vou ter que assumir para vocês que Jesus está mandando a gente celebrar a Páscoa. Correto? Agora, veja o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Colossenses capítulo 2, o versículo 16 e o versículo 17. Gente, se estiver travando para vocês, sai da live e volta de novo, tá bom? Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Contudo, ninguém faça para vocês leis sobre o que vocês devem comer ou beber, ou sobre dia santo, ou sobre festas, e nem sobre sábado. E a expressão festas aqui não era festa de menino, não era festinha de criança, era festas litúrgicas, era festas religiosas, dentre as quais está a Páscoa. Paulo está dizendo o seguinte: não deixa que ninguém coloque sobre vocês esta ordem de ter que celebrar essas festas. Tá vendo que Jesus não está mandando ninguém celebrar a Páscoa? Tá vendo que Jesus ali em Lucas capítulo 22 não está instituindo ceia? Jesus está mandando fazer isso em memória de mim, é o compartilhar o pão, é o dividir, é o repartir. Tá dando para você entender isso? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 7. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova, sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta e ela é Cristo, o nosso Cordeiro, a nossa Páscoa, que já foi oferecida em sacrifício. Tá vendo que Paulo está dizendo que eu e você não devemos celebrar esta festa litúrgica chamada Páscoa, porque a nossa Páscoa é Jesus. A Páscoa lá do Antigo Testamento era uma sombra de Jesus. Era um tipo de coisas maiores que estavam por vir. Que coisa era esta? Jesus. A festa era a sombra, Jesus é a luz. E Paulo está dizendo, não precisa celebrar essas festas, porque Jesus é a nossa Páscoa. Então, minha gente, eu espero que tenha dado para você entender. Espero que tenha dado para você entender que a ceia de Corinto não era a ceia das igrejas de hoje, e nem a última ceia de Jesus é a ceia da igreja de hoje. O Fábio Roberto vai dizendo o seguinte: você já percebeu que a ceia é um ato à parte da cerimônia da Páscoa? Qual ceia, meu irmão? Porque a palavra ceia, ali em Lucas e também em 1 Coríntios, é refeição. E a ceia, para quem está chegando agora e não entendeu, a ceia
ou melhor, a Páscoa, para quem está chegando agora não entendeu, a Páscoa era um jantar, minha gente. Era um jantar que tinha cordeiro assado, tinha pães asmos, tinha ervas amargosas, tinha vinho. E depois a cultura judaica foi incrementando algumas coisas, mas no momento em que Jesus foi falar da ceia, ele se ateve, ou melhor, foi falar do seu corpo e de sua carne e seu sangue, ele se ateve a pegar o suco de uva, que não era suco de uva, era vinho, e o pão. Não quer dizer que ali naquele banquete só tinha vinho e pão. Quer dizer que Jesus se ateve a pegar o vinho e o pão, mas ali era um banquete, tinha muita coisa para comer. Deu para entender, minha gente? Deu para entender ou não? Então vamos lá. Se a ceia de Corinto não é a mesma ceia que as igrejas dão para vocês hoje, e se a ceia que Jesus participou era a Páscoa, que também não é a última, que também não é a ceia que as igrejas dão para vocês hoje, o que é isso que as igrejas dão para vocês? Aquele pedacinho de pão e aquele copinho de suco de uva é o quê? Na verdade, esta cerimônia realizada pelas denominações é uma cópia fajuta da Páscoa, usando o texto de Corinto. Deu para entender? É uma cópia fajuta da Páscoa, usando o texto de Coríntios, quando na verdade não é nem uma coisa nem outra. Porque para ser, se fosse mesmo fazer igual é a Páscoa, deveria ter ali então cordeiro morto, assado, deveria ter ali ervas amargosas, né? O pão sem fermento, o vinho, são todos os elementos da Páscoa. Na ceia da sua igreja não tem isso, eu acredito. Eu acredito que lá não tem cordeiro assado para vocês comer. Agora, se fosse a mesma festa de Coríntios, então deveria ter um banquete, comida para todo lado. E todo mundo participando, e todo mundo levando a mão, estendendo a mão, comendo, e alguns enchendo, não era isso? E cada um levando de casa. E não é isso que acontece. É porque a tradição criou um ritual litúrgico, uma tradição litúrgica, e transformou essa tradição em Santa Ceia. Que de santa não tem nada, que não foi uma ordem de Jesus. Eles dizem, né, que os sacramentos, a ceia é um sacramento, é uma ordenança de Jesus. Não é, Jesus nunca mandou ninguém fazer isso. O que Jesus mandou é participar de qualquer refeição em comunhão com o seu próximo. Olha, 1 Coríntios 11, 22, não sugere uma reunião em um lugar específico, não, sugere uma reunião, onde quer que se reúna esse povo. E Paulo vai dizer o seguinte: e se nessa reunião, eu já expliquei isso aqui, e se nessa reunião, seja lá onde for, não for para ser em comunhão, então é melhor ficar em casa. Porque o motivo verdadeiro de vocês se reunirem não é nem comer, é compartilhar. Entendido, meu irmão? Então, minha gente, não existe nenhuma ordem de Jesus e nem dos apóstolos determinando a tal Santa Ceia. Não existe nenhuma ordem de Jesus e nem dos apóstolos determinando a Páscoa. E a verdadeira ceia é toda a refeição que acontece em comunhão com o seu próximo. Então, quando alguém chegar aqui e perguntar: onde você participa da ceia, já que você é um desigrejado? Quando alguém te perguntar onde você participa da ceia, a resposta é: com a sua família, com seus amigos, ou em qualquer lugar onde você esteja em comunhão com o seu próximo. Deu para entender ou não, minha gente? Alguma pergunta? Pode fazer, que eu já vou encerrar, tá bom? Meu Deus, já tem muito tempo essa live, não vai dar para baixar ela hoje. Alguma pergunta, minha gente?
É sobre fazer parte do corpo de Cristo. Tá, essa é a pergunta? E sobre fazer parte do corpo de Cristo? Uai, quando você crê em Jesus, você já é corpo de Cristo. Quando você crê em Cristo, você é automaticamente transportado do império das trevas, Paulo fala isso aos Colossenses, para o reino da luz. Quando você crê em Cristo, você é inserido na família de Deus. Quando você crê em Cristo, você passa a pertencer à igreja. E igreja é o corpo de Cristo. Amém? Mais alguma pergunta? Ivan. Gente, quem entendeu? Porque o Ivan está dizendo que não entendeu nada. Talvez possa ser que eu não consegui transmitir, ou possa ser que o Ivan não consegue raciocinar direito, né? Aí, ô Ivan, então Ivan, o problema tá com você, hein? Tem que ser casado. Se você quiser participar de ceia na igreja, tem, meu irmão, porque a ceia da igreja não é a ceia de Cristo, né? A ceia de Cristo não é um lugar que você vai, não é uma cerimônia. A ceia de Cristo, eu vou tentar porque eu acho que algumas pessoas não entenderam. A ceia de Cristo não é uma cerimônia religiosa. A ceia de Cristo é toda a refeição em compartilhamento, em partilha, em comunhão com o seu próximo. Entendeu, meu irmão? Aquela ceia que eles chamam de Santa Ceia lá na igreja não é a ceia que Jesus ensinou. Porque a ceia que Jesus ensinou é toda a refeição em comunhão. Entendido? Fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque toda vez que você age em comunhão com o seu próximo, você está anunciando que você foi alcançado pelo Evangelho, que Jesus morreu na cruz, que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que Jesus te salvou, que você vive o estilo de vida do Evangelho. E toda vez que você faz isso, é em memória dele. No do dízimo eu não vou falar hoje não. Mais alguma pergunta? Então é errado frequentar essas igrejas que dão ceia? Bom, se eles ensinam que a ceia, aquela refeição ali, tem um poder espiritual, né? Sim, é errado. Agora, se eles te ensinam que ali é só um momento de você estar em comunhão com o seu próximo e em amor você acolher e abraçar o outro, não, eu não vejo nada errado. Eu prefiro participar com pessoas que estão ao meu lado todos os dias. Porque como eu disse aqui, a ceia não é uma vez por mês. A ceia acontece todos os dias. Jesus voltará em 34 anos. Você não tem medo de ser chamado de falso profeta? Minha irmã, sou chamado de coisa pior que isso. O Sérgio está dizendo, cada templo tem suas regras. Isso aí, Sérgio. Ele está pregando e desenhando, parece que não quer entender. Que bom que está dando para entender, meu irmão. Nunca vão fazer isso, porque o intuito deles é exatamente, Keline, nunca vão ensinar isso. Só toma quem é casado. Nas igrejas, sim, porque eles não ensinam a verdadeira ceia do Senhor. Eu vou falar a última vez, eu espero que fique gravado. Ceia não é aquele ato litúrgico que você participa uma vez por mês lá na sua igreja. Aquilo não é ceia. Aquilo é uma cópia barata, fajuta, mal feita da Páscoa judaica, usando o texto de 1 Coríntios. Certo? Mas aquilo ali não foi mandado por Jesus, não foi instituído por Jesus. Aquilo ali é uma invenção, uma tradição. Correto? A verdadeira ceia é toda vez que você participa de alguma refeição com pessoas com as quais você tem comunhão. É isso que é ceia. Amém? Amém, minha gente querida.